Aula passada, eu acho, quando eu terminei, eu estava colocando o termo de antissimetria, não estava colocando o termo com BJ, né? Eu tinha colocado, não foi isso? Eu tinha colocado um termo que eu ia dizer que esse termo simular o termo de verso. Né? Então, nós temos que colocar aqui a seguinte, nós estamos considerando, né, a ação do modelo sigma, vou colocar direto o lagrangiano. Vamos pensar o seguinte, né? Nós não vamos agora, não estamos colocando o modelo sigma acoplado com o Young e Mills, colocar o modelo sigma normal, né? O modelo sigma convencional. Poderia deixar uma tarefa antes disso para vocês, que poderia ter colocado no final da aula passada, mas como eu deixei, seria o seguinte, o modelo sigma agora, acoplado com o Young e Mills, vamos retomar aqui uma tarefinha assim, simples, né? Para quem quiser fazer só um exercício de treinamento mais de covariância do ponto de vista da simetria de Gauge. Vamos supor que a gente tenha, né, então, a ação lagrangiana do modelo sigma acoplado com o Young e Mills, como a gente já tinha colocado. Então, nós estamos fazendo Gauge do grupo de isometria. Então, nós estamos no modelo sigma gaugeado. Então, aqui nós vamos colocar essa ação, né? E aí aqui nós vamos colocando a derivada covariante. Lembrando que aqui é a derivada covariante de Gauge com o vetor de Killing, né? Então seria interessante vocês agora tirarem as equações de Euler-Lagrange para esse. Bom, a gente pode colocar também, claro, a propagação por Young e Mills. Vamos colocar aqui o termo de Young e Mills, né? Termo menos 1/4. Lembrando que a gente está fazendo o Gauge do grupo de isometria, né? E que os campos de Young e Mills então carregam esse índice de Young e Mills. Então, vamos tirar as equações de Euler-Lagrange, tanto para o sigma, o φ, quanto para o campo de Young e Mills, certo? Chegando, então, as tarefas aqui seriam chegar às equações de campo, ponto 2, extrair a corrente de Gauge. Chegar às equações de campo sigma e o setor de Young e Mills, a variedade do
vai ser tirar. A gente vai ler a corrente gauge em função dos campos de ciclo, que é interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa assim que a gente pudesse extrair nada, porque ela os completos de simetria. Deixa eu ver. Sim. Porque os férmions que a gente colocou, quer dizer, os férmions eles ficam no espaço tangente, né, do modelo sigma. Vou pensar uma coisa sobre essa férmions, só para você ver. Os férmions eles carregam seu índice I, né, se transformam como vetores do espaço tangente, na verdade, do modelo sigma, porém eles são férmions do ponto de vista do espaço-tempo, tá certo? Agora, esses férmions, eles, para perceber o índice de Yang-Mills, o campo de Yang-Mills, ele se acopla com um vetor de Killing. Vamos pensar que o vetor de Killing, ele é algo do tipo kappa a I. Esse é o vetor de Killing. O vetor de Killing carrega esse índice I. Se nós acoplar, se a gente acoplar o férmion, a gente podia fazer um acoplamento férmion, eu acho que algo desse tipo aqui seria possível. Né? Se eu estou a métrica, isso aqui é invariante, então vetor elaborado, depois eu tenho invariante segundo de protofismo. É claro que isso aqui não é invariante de Lorentz, né? No férmion a gente pode colocar algo do tipo, eu poderia colocar algo do tipo psilarrato, CJ, certo? Aí a gente poderia colocar você. Quer ver se a gente, como é que a gente poderia acoplar o férmion ao campo de gauge? Quer dizer, o campo de gauge ele está ligado ao vetor de gauge. Se a gente puder ligar o férmion, se acopla, o escalar se acopla, diretamente sim, porque o escalar se acopla. O vetor de Killing e o escalar se acopla com o campo de gauge. Agora, se eu fizer um acoplamento do escalar com o férmion, por exemplo, um acoplamento desse tipo aqui, colocando o tensor de curvatura de Pitt, né? Desse tipo. Então, como isso aqui é uma função de φ, o φ está acoplado com ψ, diretamente o φ está acoplado também. Agora, a gente podia ver se a gente pode colocar um acoplamento de Yang-Mills direto do férmion, quer dizer, como o campo de Yang-Mills ele está nessa emenda de uma I, ele carrega esses geradores aqui, depois de comparar. Eu vou pegar. Quer dizer, eu posso pegar o grupo de isometria, o grupo de isometria ele é um subgrupo do grupo de difromorfismo, tá certo? Então, os férmions, então, a gente pegaria a representação fermiônica, férmions do espaço-tempo, mas com índice, eu poderia pegar férmions do espaço-tempo, tá? Esses férmions aqui, os férmions são do espaço-tempo. Garantir que eles servem no espaço-tempo. Para eles carregarem o índice ligado ao Yang-Mills, se eu colocasse na representação adjunta, eu poderia pegar a férmion na representação adjunta de Yang-Mills. Então, aí para colocar assim, essa proposta para vocês.
tenores do espaço, né? Então vamos introduzir términos, os tenores do espaço-tempo, mas eles vão ter que ter um índice ligado ao modelo sigma linear. Mas introduzir términos em acoplamento direto. Vou colocar aqui mínimo. Então, a discussão aí, quer dizer, para vocês pensarem, o Fermi vai carregar, pode carregar índice, claro, aqui, o próprio espaço, né, do espaço alvo do modelo sigma, como esses Fermis também podem carregar algum tipo de índice do grupo de isometria. Eles podem ter algum número quântico ligado ao grupo de isometria. Quer dizer, eu escolho Fermis que se transformem com os números quânticos, algum tipo de representação do grupo de isometria. Daí, vocês deem uma olhada, procurem ver como é que vocês podem acoplar, então, os férmions com os campos de Young, certo? Então, nós teríamos, né, introduzindo férmions e os férmions, além de se acoplarem diretamente aos campos do modelo sigma, como nós já vimos através da curvatura, por exemplo, eles podem se acoplar também ao próprio campo de Young via o grupo de isometria. Então, essa questão aqui eu vou colocar um starzinho, que é uma questão um pouquinho mais fora do padrão, é uma questão um pouquinho mais, não menos trivial do que essas duas primeiras, que é só, duas primeiras questões, os primeiros itens é só procedimento, é só fazer equação de campo, ler a corrente de Gauss. Mas esse aqui é um item um pouquinho mais delicado, que então um pouquinho de considerações antes de passar a execução. Então vale a pena pensar isso aí. Só como tarefa, tá? Para vocês treinarem um pouco isso. Vamos retornar então agora ao modelo sigma, porém sem o gauge. Nós já vimos como trazer o gauge. Vamos colocar o modelo sigma usual, só que com um termo novo que nós vamos ver que pode trazer torção. Então vamos considerar agora o lagrangiano do modelo sigma usual. Tá? Vamos colocar até aqui o sigma no meio. E aqui o termo que a gente vai considerar agora. Vamos considerar aqui a seguinte situação. Mais um meio. Então, esse termo aqui, ele é simétrico. Certo? Se eu vou colocar aqui duas, essa combinação aqui, né? É simétrica em J. Mesmo que eu colocasse aqui, só para deixa eu colocar aqui para vocês, vamos colocar isso aqui Mi. E vamos colocar aqui Mi. Devido à simetria aqui em J, essa parte aqui é simetrizada em J. E como isso aqui é simétrico em J, automaticamente esse segundo termo ele é simétrico em J. Então o segundo termo eu posso escrever como sendo o meio do dmi φ J mais o meio do dmi φ J. Vamos colocar assim. Devido ao fato disso aqui ser simétrico em J, automaticamente eu vou pegar a simetria em J. Quando eu simetrizar esse objeto aqui em J, ele é automaticamente simétrico em Mi. Então o fato de ele estar aqui ser simétrico em J e eu colocar essa combinação aqui, isso me faz o setor Mi ser simétrico. Então, eu posso contrair, claro, posso contrair isso aqui com a métrica, que é o que nós normalmente fazemos. A ação do modelo sigma, ação usual do modelo sigma é aqui um eta Mi, que é o que faz dmi. Porém, nada me impede de colocar aqui, em princípio, vamos colocar aqui, um tensor simétrico do espaço inteiro. Eu poderia fazer algo desse tipo, colocar aqui no meio e colocar aqui o tensor SMI.
que é um tensor simétrico do espaço-tempo. Claro, se eu colocar aqui um tensor simétrico, eu estou colocando um fundo. É como se eu estou colocando algo que não tem dinâmica, eu não estou dando dinâmica para esse mini, e esse mini, vamos dizer, é um campo de fundo, ele não tem dinâmica, mas também não necessariamente é constante. Então, dessa maneira, eu estaria introduzindo aqui uma espécie de campo de fundo, e isso aqui poderia ser um indício de uma violação da simetria de lógica. Eu estou colocando um tensor de fundo, que não é um campo, e que ele não se propaga. Então, se eu fizer uma transformação do ponto de vista de partículas, se eu fizer uma transformação só em cima do sistema que eu estou observando, que são os campos X, e fizer uma transformação de Lorentz, né, de partícula, esse cara aqui não muda. Se eu fizer uma transformação de observador, claro, essa mini, isso aqui invariante de Lorentz. Então, nós vamos colocar esse background aqui só para a gente ter uma ideia de como é que isso aqui pode afetar a dinâmica do modelo sigma. Claro, no caso usual do modelo sigma, essa mini é constante e é o eta mini, é a métrica do espaço do hipótese. Agora a gente pode colocar um termo novo aqui, vamos colocar um termo extra aqui, que vai ser um termo que vai marcar uma antissimetria. Eu poderia colocar aqui algo desse tipo, um tensor, vamos dizer aqui, um tensor antissimétrico, que eu vou chamar de B mini, vou chamar de A mini, vou só marcar um momento simétrico, A mini. Posso colocar aqui um BJ, um tensor BJ no espaço-alvo, que é um tensor antissimétrico, e posso colocar aqui esse objeto, DI, Então vamos considerar essa situação. BJ é antissimétrico em IJ. Sendo antissimétrico em IJ, ele automaticamente antissimetriza essa combinação aqui. Se ele antissimetriza essa combinação aqui, ela só pode se acoplar com alguma coisa antissimétrica, com algum tensor antissimétrico. Então vamos dizer que nós temos essa proposta de modelo sigma não linear com esses tipos, né, de campo de fundo aqui. Um tensor simétrico e um tensor antissimétrico marcando a ação do modelo sigma não linear. Então, claro, esse BJ aqui também é um BJ de φ. Da mesma forma que a métrica é uma função de φ, eu posso colocar aqui, claro, um BJ de φ. Estou pegando um tensor antissimétrico de rank 2 no espaço-alvo, né, que é o espaço da variedade do modelo sigma. Claro, se nós quisermos fazer o gauging das isometrias, né, a gente sabe que esse termo aqui é invariante, né, as isometrias globais dão uma invariância aqui. Agora, não necessariamente aqui, porque esse termo aqui, a métrica, né, se eu fizer uma transformação de isometria, esse termo aqui ele não tem nada a ver com a isometria, é um tensor qualquer. Então, não necessariamente esse termo aqui ele deve quebrar a simetria por isometrias globais. Então, nós não estamos preocupados de ter um modelo que tenha invariância por isometria. Vamos deixar a isometria de lado. Então, nós estamos só preocupados aqui com diffeomorfismo, porque ele é invariante por diffeomorfismo, transformação desse cara mata desse, etc. Vamos tirar então as equações de ordem Lagrange. Vamos refazer esse exercício, mas agora levando em conta que eu tenho aqueles S minis e aqueles A minis no espaço. Então, se eu fizer a primeira avaliação, então vamos trabalhar a primeira avaliação, né? Vamos esquecer que a gente tem um fator meio global. Então, o nosso S mini vai dar aqui. E aí, o primeiro termo lá, ele vai dar a variação delta G mini. O delta G mini, como sempre a gente já fez, vai ser um dk GJ delta ficar. Fiz a variação da métrica em relação ao variando em relação a φ. Então, variação da métrica, delta φ, aí aqui, dmi φ, dmi φj. Agora os termos que vão pegar as variações dos próprios campos diretamente. Né? Então, S mini, GJ, dmi delta φ, dmi φj. Aí se eu
pegar o segundo termo, vou pegar um termo que vem ali, que vai vir agora na variação do FJ, devido às simetrias, o termo que eu escreveria, aqui agora, né, seria esse termo aqui, mais SI, GJ, DI, FI, DI, do delta FJ. Então, esse termo aqui, o segundo termo, a gente pode trocar aqui os índices I por J. Então, aqui o I fica J, o J fica I, fica JI, que é o GJ. Então, fica DI FJ, DI do delta FI. Mas agora, é claro, o SI é simétrico. Então, como esse SI é simétrico, eu posso trocar o Mi com Mi. Então, Mi é Mi, o Mi fica Mi. E o Mi fica Mi. Mas o SI de Mi é igual ao SI. Então, o segundo termo sai igual ao primeiro. Então, quando eu fizer o princípio variacional e variar esse termo aqui, eu troco os índices IJ e depois troco os índices de I e vejo do termo 1. Vou dar um fator 2 aqui. Vamos trabalhar primeiro só esse termo, tá? Depois a gente trabalha o termo anticimétrico. Bom, então a gente já viu que a gente vai precisar liberar essa derivada aqui, fazer a integração por partes. Então, essa derivada aqui, ela vai atuar, seja aqui, que aqui, mas agora ela vai poder atuar aqui também. Nós vamos ter um termo novo. Então, ao fazer a integração parcial aqui, nós vamos ter 3 termos com sinais menos, né? Essa derivada pode vir para cá. Então, ela vai produzir menos 2 dmi S mini GJ delta Φ dmi FJ. Depois, essa derivada pode vir para cá. Então, ela vai dar menos 2 S mini. Agora, quando essa derivada atuar aqui, eu vou derivar o GJ em relação ao φ, então dk do GJ. Aí vamos ter aqui o dmi do φ. Isso aqui é a derivada dmi atuando no GJ, regra da cadeia. Aí libera de novo o delta Φ e me deixa aqui o dmi FJ. E depois o último termo, que é essa derivada indo para cá. Então, nós vamos ter menos 2 S mini GJ dmi GJ delta Φ. E aí aqui vamos ter dmi FJ. Certo? Então a gente já, esse exercício mais ou menos já fez, porque é muito parecido com a ação normal, com a equação de variedade normal do signo não linear. Então nós vamos precisar fatorar aqui um delta φ. Então aqui eu tenho delta φ, esse termo aqui não se desdobrou nesses 3, vamos esquecer ele. Então vamos chamar esse φ aqui de φ. Então aqui vamos chamar o I de k. E aqui ficar. E aqui é uma coisa, eu vou ter esse delta Φ, vou chamar o I de k. Beleza, então a gente conseguiu fatorar o delta Φ. Oi? Na segunda linha ainda está delta Φ. Ah, peraí. Tem que trocar, obrigado, Antônio. E esse I aqui fica K, perfeito. Esqueci desse cara aqui. Eu transformei, né? O que era I, e agora, né? Então, eu não tinha feito besteira. Eu tinha feito a variação em relação a φ, tá certo? Então aqui tinha um delta φ, tá certo? Isso aqui eu estou fazendo besteira. Besteira minha ficaria.
Aí o K eu tiro. Então aqui eu acho que aqui o termo que eu tinha era dK, tinha isso aqui, dK, GJ, dmi, do delta k. Aí eu tinha aqui dmi, tinha variado, fez essa integração por partes. A gente tinha jogado essa derivada para cá. Então, dk do GJ, dmi, delta k. Aí aqui teve o delta φ livre, que ficava aqui o dmi do φj. Esse que eu tinha, perfeito. Eu tenho I, J e K. O que nós fizemos? Esse K ficou K, nós não mexemos nesse K. Deixamos esse K. E aí, nós deixamos o I com I e o J. Então, não tinha que ter feito nada aqui. Perdão. Então, esse termo aqui, perdão, tinha que ter ficado dK, GJ, dmi do delta ficar. Isso. Identificar, perdão. Identificar. O que eu fiz aqui, eu trouxe essa derivada para cá. Então fica a derivada do GJ em relação a ficata, dmi do ficata. Aí esse cara ficou liberado, delta fi, e aqui é o dmi do φj. Perfeito. Era isso que eu tinha. Então, o que eu tenho que fazer aqui, então perfeito. Vamos atrás do que o Antônio falou. O I vira cá. O K vai virar I. Agora eu acho que fica certinho. Então ficou menos 2 S mini DI do GKJ. Aí ficou DI do φi. Aí ficou delta de K do DI do φj. Acho que agora está certinho. Conseguimos fatorar um delta de K em todos os lugares. Então eu quero delta de K, delta de K, delta de K, delta de K. Então, só para a gente não esquecer também, nós estamos fazendo a variação, porque depois o outro termo a gente não esquecer, a equação vai carregar um índice livre de K. Então nós estamos fazendo variação, vamos expressar tudo, índice variacional com delta de K. Perfeito. Então eu já posso esquecer o delta de K, delta de K, delta de K e o delta de K. Então vamos lá, nós vamos ter o termo, né, que vai manter o termo. Então vamos manter esses três termos aqui, são os termos que tem o S. Né? Então esse termo aqui, dmi-fi, dmi-φj. Esse termo aqui é simétrico de mi, portanto ele é simétrico de J. Então eu vou ter que simetrizar isso aqui em mi J. Esse termo aqui, direitinho como está, e aquele termo também já é simétrico em J. Então tá legal. Então esse termo aqui, vamos ver. Então vamos só colocar em evidência aqui. Esse termo aqui, então, ficou prontinho, olha, S mi. Então vou fazer o seguinte, deixa eu separar esse termo aqui, porque é o único termo novo, que antes da ação do modelo sigma aqui era a métrica de hipótese, portanto a derivada era zero. Esse termo não existia, no caso, no modelo sigma usual. Vamos manter esse termo, que ele é novo por causa do S min, do background de S min. Então, esse termo aqui é o termo que vai ter menos 2 DI S min GJ, GKJ, DI φj. Esse termo aqui é o termo, esse termo aqui, vou cancelar ele, não ficar fazendo confusão, vamos apagar ele. E agora vamos trazer os termos convencionais, os termos que vão ser todos proporcionais a S min. Vamos apagar isso aqui, esse termo aqui ficou embora, né? Esqueça isso, para ficar confundido o quadro. Então nós vamos ter aqui, vou até trazer para cá para não fazer confusão. Menos 2 DI S min G capaz de J DI φj. Acabando esse termo. Vamos pegar agora todos os termos que carregam S min.
S mini. Então, esse termo aqui tem S mini. E ele vai ter, então, esse termo aqui, devido à presença do S mini, ele é simétrico em J, mas isso aqui já é simétrico em J, não precisa simetrizar nada. Então, vamos ver aqui o dk, o GJ, delif I, delif J. Delif I, o delif I, delif J. Vou fazer outra coisa. Esses dois termos aqui, ó, delif I, delif J, delif I, delif J. Vamos já fatorar também esses dois termos aqui. Vamos botar já aqui, ó, delif I e o delif J. E aí aqui nós vamos ter o dk GJ. Aqui, a novidade não, já sabe. Esse termo aqui tem um fator 2, mas devido à simetria em J, eu vou simetrizar aqui em J. Então eu vou escrever isso aqui como 1 meio de DI GKJ mais DK DJ DKI. Então esse termo aqui vai aparecer um fator meio que vai cancelar com esse 2, que vem com o sinal menos em frente ao S mini. Então esse termo aqui vai ficar menos DI GKJ, DI GKJ, e devido à simetrização, eu vou produzir o DJG menos DJG KI, ou GK. Concordam? Tá certo. Então, é esse termo aqui. E aí vamos ter também esse termo aqui, que tem o fator menos 2S mini. GKJ delif J. Isso tudo é o que é proporcional. Opa, tudo bem, cara? Tudo isso aí é o que é proporcional ao delta ficado. José, a Marta está conseguindo filmar a última linha do quadro? Não, sim. Está filmando tudo. Né? Sim, filma tudo. Beleza. Então, vamos lá. Então vamos trabalhar esse termo. Então nós já estamos lembrados, né, que eu vou poder, devido à presença, vamos pensar aqui o seguinte, né, vamos colocar ainda assim, porque agora a gente tem o outro termo. Então não é bom a gente já, antes, se a gente parasse sem o segundo termo, isso aqui seria igual a zero. Aí eu já poderia multiplicar pelo inverso dessa métrica. Vamos fazer isso, porque agora a gente tem outro termo. Então vamos trabalhar o segundo termo. O termo da antissimetria. E vamos ver o que ele vai fazer para nós. Então o termo da simetria está trabalhado. Já está claro para nós que daqui vai sair o Cristófilo. E aqui vai sair o termo de derivada segunda, o termo de Laplaciano. Basicamente é o que vai estar acontecendo aqui. Mas a gente não pode fazer isso porque essa equação não está sozinha. Agora eu preciso da contribuição do segundo termo para saber se vale realmente a pena multiplicar pelo inverso dessa métrica. Então vamos agora fazer a variação em relação ao segundo termo. Variando o segundo termo, sempre mantendo o delta ficado. Vamos trabalhar aqui. Depois a gente passa para o meio. Então depois no final do dia a gente bota o fator meio, que eu acho que eu tinha esquecido de colocar esse termo aqui. Tinha um fator meio diante disso tudo. Então, esse 2 aqui some. Aqui a gente fica com o fator meio. Esse 2 aqui some. Tá tudo isso aqui. Bem, então vamos fazer agora o segundo termo, lembrando também que no final de tudo tem o meio. Então, variando em relação ao A mini fica parado, inerte. E aí, quando a gente tiver a variação funcional em relação a φ, esse termo aqui vai sofrer a mesma variação que a métrica. Nós vamos dk e dj delta ficado. Então, fizemos a variação em relação a delif I e delif J. E aí agora vamos trabalhar os outros termos.
Segundo termo, então, mais a mi devido ao delta phi e j. Aí, trabalhando o segundo termo, vai ficar basicamente a mesma coisa. Vamos ter a mi dj. Delta VJ. Então, para poder ter relação entre o último termo e o penúltimo, vamos trocar I com J, são índices saturados. Então, I vira J, J vira I. JI, certo? Agora, vamos lembrar que o B e J é antissimétrico. Então, aqui vai ficar B e J. Sinal menos. Beleza. Agora, Mi e Mi também estão saturados. Então, vamos trocar Mi com Ni. Mi vira I, Mi vira Mi. E aí, a Mi é antissimétrica. Ela retorna para a configuração original e recupera o sinal mais. Então, a gente vê que o segundo termo, ganhando o segundo termo, a gente está obtendo exatamente o primeiro termo. Então, aqui também vai ganhar um fator 2. Vamos deixar aqui. Bom, então a nossa meta agora, como a gente fez no outro caso, é liberar o delta ficapa. Tem um delta ficapa prontinho aqui. Vamos liberar o delta ficapa fazendo as mesmas operações que a gente fez antes. Essa derivada aqui vai ser integrada à parte. Então a gente vai produzir o primeiro termo aqui, que vai ser menos 2, aí no sinal menos 2, dI a mi. J, delta fi, dI J. É o companheiro desse termo. Aí agora, essa integração aqui, essa derivada parcial vai atuar aqui. Aí quando ela for atuar aqui, ela vai variar em relação a φ e em relação a x'. Então vai ter um sinal menos aqui de novo, menos a mi. Aí vamos produzir a derivada do dj em relação a φ. E aí aqui vamos produzir um dI e φ. Aí a derivada liberou o delta φ. E aqui nós temos o dI e φ. E agora o último termo é essa derivada aqui, vindo para cá. Você vai produzir também um sinal menos. Então aqui, esqueci de colocar 2, 2 aqui, 2 aqui, menos 2, a mi, bj. Aí o delta fica ali. E aí essa derivada vem direto para cá. dI a dI e φ. Certo? Só que agora aqui, esse termo ele é irrelevante. Por quê? Porque esse termo aqui é antissimétrico mini. E essa combinação de derivadas aqui é simétrica mini. Então esse termo aqui não vai contribuir. Certo? Esse termo aqui é zero. Por causa da antissimetria e da simetria que está aqui. Vamos parar. Menos um termo. Então esse termo só contribui no caso simétrico, que é a contribuição que está métrica, que é o termo que está o dano aperteado. Muito bem. Então esse termo aqui desapareceu. E vamos fazer aqui a nossa troca. Nós vamos botar fatoral delta ficar. Aqui eu tenho delta fi. Então esse i aqui eu vou chamar de k. Então já produziu o delta ficar falando para vocês. E no segundo termo eu também vou ter que produzir o k. Então esse i aqui vira k.
esse capa aqui vira ele. Perfeito. Então, com isso, a gente consegue fatorar esse delta ficado. Esse delta ficado desapareceu. Esse delta ficado desapareceu. Esse delta ficado desapareceu. E vamos fazer da mesma forma. Vamos traduzir. Então, tudo isso tem um fator meio. Então, esse termo aqui vai ter um meio. Esse 2 aqui desaparece. Esse 2 aqui sai. Vou fazer assim. Então, vamos fatorar. Então, a gente pode fatorar. Vamos pegar esse termo aqui, que é o termo novo, menos DI. Menos DI. A mini. DK para J. DI. E J. Esse termo aqui. Menos DI. A mini. DK para J. DI e J. Esse termo está fora. Esse termo aqui, então agora os três vamos fatorar como a gente fez lá. Vamos fatorar aqui esse. Aqui é a mesma coisa. Devido ao A mini ser antissimétrico, essa combinação aqui já vai ser antissimétrica em mini. Sendo antissimétrica em mini, ela automaticamente é antissimétrica em J. Então a antissimetria em mini automaticamente força a antissimetria em J. E a antissimetria em J aqui vai me obrigar a antissimetrizar em J aqui. Então eu vou colocar aqui um fator meio. Então, quando eu fatorar esse termo aqui, o A mini, esse termo da mini já carrega meio por si, mas esse termo aqui vai carregar meio, porque eu vou antissimetrizar esse termo aqui em J. Então vamos colocar aqui mais um A mini, como a gente fez lá. Vamos colocar um meio global, vai aparecer um meio global, A mini, da mesma forma que está aqui. E aí nós vamos poder fatorar DI infinito e DI J. DI infinito e DI J. Então vamos ver DI infinito, DI e J. DI e J. E aí vamos, esse termo que vai aparecer, só para copiar isso aqui, DI e DK para J. Então aí você aumenta. Vai sobrar esse termo para nós. A mini, DI e DK para J. Então, quando eu colocar agora, eu vou colocar fator isso aqui, vai aparecer aquele primeiro termo lá, que é o DK para DJ. E aqui nós vamos estar simetrizando. Antissimetrizando, vai ficar menos DI DK para J mais DJ DK para I. Certo? Ô Ricardo, vem cá. Então a antissimetria, ela vem naturalmente. Opa, vem cá. Então nós estamos vendo que então agora sim, eu consegui fatorar tudo com um delta ficado, né? Então a variação funcional foi feita. Então, aquele termo lá da esquerda, junto com esse termo aqui da direita, é isso tudo aqui que vai ser zero para nós. Então a nossa equação de Euler Lagrange está saindo agora dessa forma. E aí, é conveniente, nós estamos vendo, né? É conveniente a gente fazer a inversão daquela métrica para obter esse termo aqui de tipo laplaciano. Então vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar toda essa equação, essa aqui com essa equação, deixa eu apagar isso aqui, um pouco demais para a gente. Estou fazendo, Ricardo, o modelo sigma não linear, com um termo de antissimetria agora, termo novo aqui, eu coloquei no termo simétrico, no termo sol também, alguma coisa que possa fazer uma espécie de uma implementação da violação da simetria de Lorentz também. A gente coloca esses campos de fundo aqui, são campos de fundo do espaço e tempo, não tem dinâmica, portanto eles são campos fixados, não são background fixo, pode depender de X ou não, depois a gente vai ver o que é conveniente, e a gente deixa esses campos aqui fixados e vamos ver o que isso aqui pode dar em termos desse tempo.
Depois nós vamos ver que em duas dimensões espaço-temporais, esse ANI pode nada mais ser nada mais, nada menos que o leve-típico. Mas, em geral, esse termo aqui vale para D dimensões. Mas em duas dimensões, especialmente, esse termo aqui, que é o usual da literatura, você conhece o termo que resumindo em duas dimensões, 2D. Bota o Epsilon aqui. Nós vamos fazer a coisa geral, então a gente bota, em qualquer dimensão, a gente bota esse ANI aqui. Para D igual a 2, a gente particulariza depois. Então a equação ficou, eu vou apagar para esse termo aqui, para já não confundir muita gente. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, então é conveniente nós multiplicar essa equação, já que esse índice K está livre, a gente multiplicar essa equação, vamos dizer, por um G, eu não tenho índice, vamos chamar um G LK. Se eu multiplicar essa equação por um GLK, esse termo aqui, essa métrica aqui vai inverter essa. Então vai produzir para nós um delta de LJ. Então esse J aqui vai ficar L. Então esse primeiro termo vai ficar. E automaticamente ele tem um sinal menos. Vou multiplicar essa equação toda por menos. Então o primeiro termo vai ficar S mi DI do FIEL. Então foi isso aqui. Esse GLK matou esse cara aqui e produziu aqui no FIEL. E a gente já está multiplicando cada termo desse por um sinal menos. Então esse aqui fica menos, fica mais. Esse aqui fica mais e esse aqui fica menos. Esse aqui fica menos. Esse menos global aqui. Esse aqui fica mais. Esse aqui fica mais. Tá legal. Então nós estamos multiplicando, então esse termo que já morreu, estamos multiplicando, vamos deixar esses termos aqui para o final, porque eles são a correção. Isso aqui que não é trivial, então vamos deixar isso aqui, são as correções que vão modificar essa equação. Vamos pegar esse termo aqui agora, esse termo aqui vai estar dando para nós, né, S mi, então vai ficar menos 1/2 do S mi. E aí aqui vamos dar GLK, GLK, DK GJ, menos DI, GK, menos DJ, GK, certo? E aí multiplicando DI, DI, J. Então esse tema aqui já está feito, né? Vamos emendar agora esse termo aqui com esse, fazer esse termo aqui, que aí aqui eu tenho a mesma coisa, eu vou ter essa estruturinha aqui, com A, Mi, então a gente vai ter essa estrutura de menos 1/2, lá no Mi, então nós temos um GLK, a Mi, então aqui nós vamos estar multiplicando também por um GLK. Capa, e aí essa combinação de capa BJ, e aí isso está multiplicando. Então, esse termo já foi trabalhado também. Então, quando ficaram faltando esses termos aqui, né? Ficou faltando esse termo aqui. E aí, quando a gente multiplicar isso aqui por um G
L capa, eu multipliquei o GL. Então tá, multipliquei, então nessa equação, ela vai ter sempre um índice L superior, tá tudo ok. E esse GL capa aqui, então esse G capa J vai dar de novo aqui com φ L. Então esse termo aqui vai ficar φ L, isso aqui desaparece. Então o primeiro termo, assim, tipo correção nova, vai ser esse termo aqui, né? Então, menos se o S for constante, isso aqui não tem, né? Menos DI, S DI, DI. E o termo que tem esse aqui. Porque nós vamos estar multiplicando esse por um GLK. Então, é como se esse índice aqui levanta. Vai ficar aqui, esse termo vai ficar mais, esse termo aqui antes, né? Acho que esse aqui vai ficar mais, aí, e aí vai ficar BL, J, e aí tudo isso aqui igual a zero. Então, se S e A forem fundos, né, constantes, não defendem, né, ou então, se forem fundos de rotacional nulo, de divergência nula, esse termo ali é zero. Vamos ver o que a gente vai tirar agora a partir daqui. Então, vamos lá. Vamos organizar isso aí da seguinte maneira. Esse termo aqui, no caso usual, lembrar, se isso aqui é o eta mini, isso aqui é dmi fini, dmi fichon. Se eu estou em duas dimensões, isso aqui é o epsilon mi, tá? Então, vou pegar o epsilon mi aqui, isso aqui tá, automaticamente fica simetrizado em J e aquele termo lá. Vamos caminhar um pouquinho mais só para a gente ver o que vai acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui o mi, o primeiro termo vai para ele fica tal igual. Aqui nós já vemos o que vai acontecer. Esse cara que está aqui, se eu trocar esses sinais aqui, ó, botar aqui sinal mais, né? E aqui a gente bota menos, aqui a gente bota mais, aqui a gente bota mais. Então isso está dando para nós a conexão de Christoffel da variedade do modelo Zig. Está dando justamente para nós o gama L e J. O gama L e J, gama L e J, é exatamente isso, é um meio, um G, L, K, DI, G, K, L, K, J, mais DJ, G e K, menos BK, e G e J. Isso que está aparecendo aqui, né? É exatamente esse termo aqui. Porque a gente já tem o Christoffel, tá? O gama L, então eu posso fazer isso aqui. Mas vamos dizer que esse cara todo aqui, ó, isso tudo que está aqui é o gama L, tá? Vou apagar isso aqui. Então isso aqui é um gama L e J. Então isso aqui é simétrico e J, perfeito. Isso aqui é a combinação que a gente chama normalmente de símbolo de Christoffel, né? Então eu vou colocar aqui o ZI para dizer que é o símbolo de Christoffel. Normalmente é a conexão afim sem torção. Mas agora ele vai pôr o Mitchell está vindo. Não tem comparado ali. Ah, o Mitchell vai comparar. Então a gente já incorporou o meio e ficou com o símbolo. Então, não ficou com esse termo aqui, que seria um termo, se a gente tivesse, no caso usual, o modelo sigma sem o termo em A, isso aqui seria a métrica de Minkowski, eta mini, isso aqui me dá o termo de dado bertiano, isso aqui é o eta mini, recompõe a equação original que a gente tinha, a equação do modelo sigma nominal.
Agora a gente introduziu uma parte que tem essa simetria. Se eu tiver em duas dimensões espaço-temporais, nada me impede de eu tomar esse AMI como sendo epsilon mini. Então aqui eu vou ter essa combinação assim. Esse termo que está aqui, né, vamos chamar essa combinação que está aqui, ó, P kappa, B kappa e J pi. J kappa, aqui esse termo que eu posso trocar. Esse kappa com esse J vai ficar mais DI DJ kappa. E esse termo de kappa teria mais DJ D kappa aí. Esse objeto que está aqui, como esse objeto aqui é completamente assimétrico, a gente sabe que esse objeto aqui se comporta como uma transforma. Se eu tiver, como esse objeto aqui é assimétrico, então, se eu quiser formar um tensor assimétrico de rank 3 a partir disso aqui, eu escreveria as permutações cíclicas e as permutações ímpares com sinal menos. Mas aí esse termo aqui reproduziria esse. Então isso aqui, se a gente trocar, qualquer troca que a gente fizer de I com J nesse termo, se eu trocar I com J, esse termo troca de sinal. Se eu trocar I com J, aqui fica DJ e aqui fica DI. Beleza. Mas aqui o I fica aqui e o J fica aqui. Então esse termo troca de sinal. Então esse tensor aqui, ele é completamente assimétrico e tem as mesmas propriedades que o epsilon, kappa e J. Ele é um tensor tipo Leutívica, né? Então ele tem as propriedades totais de assimetria. Por isso que isso aqui é uma transforma. Mas o restante aqui é uma transforma devido ao fato do B ser uma duas-forma e automaticamente essa combinação aqui ter aparecido. Então, essa combinação cíclica que faz desse objeto uma transforma que nós vamos chamar de H kappa e J. Esse objeto aqui é o H kappa e J. Então, tem uma combinação completamente assimétrica. E ali, a gente pode imaginar, quer dizer, aquele G está levantando esse índice aqui. Então eu poderia, vamos dizer que... Aqui uma outra coisinha que eu queria chamar a atenção de vocês, quem se lembra lá do curso de gravitação no ano passado, lembrar que quando a gente tem a conexão afim no espaço-tempo qualquer, né? Quando a gente tem a conexão afim, a gente tem o símbolo de Christoffel, a conexão de Christoffel, e a gente tem aqui um termo que a gente chama de contorção, que é um kappa mini kappa, que é um verdadeiro tensor. Ele não tem propriedade de conexão. A conexão está toda aqui e esse objeto que se comporta como um tensor. E esse objeto que está aqui, ele aparece exatamente dessa forma. Ele aparece sob a forma de três derivadas, né, da torção. Três combinações perfeitas, desculpa, da torção. Então, esse cara que está aparecendo aqui para nós, esse H, kappa e J, tá? Praticamente a gente vai ver que a gente pode incorporar termo de conexão, e esse termo aqui está junto com aquele termo lá, então ele vai começar, a gente vai ver que isso aqui está fazendo papel de algo que vai modificar, vai entrar para modificar a conexão de Christoffel. Vamos escrever esse termo aqui, então, com essa definição. Vamos escrever aqui no lugar o P kappa e J, isso aqui é o H kappa e J. Então, isso aqui é o H kappa e J, eu tenho GL kappa, H kappa e J. Então, isso aqui está dando. Como isso aqui é um verdadeiro tensor, eu posso levantar esse aqui, isso aqui vai me dar um HL e J. Então, vamos colocar esse termo aqui assim. Vamos também fazer o seguinte, já para ficar uniformizado, vamos incorporar então esse meio, não tem nenhum problema, né? Vamos incorporar esse meio aqui, essa definição. Então vai ficar menos o meio, menos o meio agora, vai ficar menos a mim. HL de fato. E aí vamos ter benefício. Assim. Então esse tema aqui já foi introduzido. Tá? Agora são os dois termos que vão depender do background. Esses dois termos. Estou fazendo o seguinte, eu estou colocando aqui já um
termo, tipo assim, uma violação da simetria de Lorentz no próprio modelo ciclo, na ação do modelo ciclo. Enquanto que, em vez de colocar a métrica do espaço-tempo no SMI, coloca um tensor simétrico de fundo, que pode não ser constante, não necessariamente constante, e o termo antissimétrico na parte que vem associada ao termo inverso. Vou só fazer uma particularização. No caso de duas dimensões, normalmente quando a gente introduz esse termo de resumindo, a gente introduz para o modelo ciclo bidimensional, colocando aqui o epsilon mini. E aí, portanto, isso aqui é zero. Mas nós estamos deixando isso aqui aberto, colocando uma mini antissimmétrica, isso vale para qualquer dimensionalidade. Então vamos incorporar agora os dois termos novos que vão depender, né, se os tensores de fundo são ou não constantes. Então a gente vai ter aqui mais DI, SI, ML e mais isso aqui agora é zero para a gente. Então vamos agora fazer uma primeira particularização, não esqueci de terminar, né? Então, se nós estamos em duas dimensões, espaço temporais, a gente tinha falado isso semana passada, se a gente está no caso duas dimensões, 2 mais 1, então a gente pode, e a gente toma, né? Essa mini igual a eta mini, a métrica de Minkowski, o espaço que tem um tensor de fundo, essa mini é o próprio eta mini, e se eu tomar o a mini igual a epsilon mini, então os dois últimos termos não tem, porque os tensores de fundo são constantes, e aí, aquele primeiro termo lá vai ser dmi, né? É o próprio calor, que é o primeiro termo físico. Dmi, e é. E aí aqui nós temos dmi mais gama i j. E aí o dmi fica infinito. E o outro último termo fica menos resto mini. Aí J. Então, estou só pegando o caso especial de duas dimensões. Se a gente quiser reproduzir realmente o modelo ciclo, vamos chamar de termo de verso. Daí a gente faz o seguinte: vamos fazer aquele coisa de sempre, vamos colocar o delta de LJ, né? O delta de LJ, que é do FJ. E aí a gente pode fatorar esse delif J, a gente pode fatorar esse. O mini, né? Certo? Obrigado, cara. Esse aqui é mini. Só esse aqui é mini. Então a gente pode chamar. Isso aqui é o dual. Foi em duas dimensões, né? Então esse objeto aqui, esse epsilon mini. Esse epsilon mini eu posso colocar aqui mais epsilon mini. Quero fatorar o D mi, né? Esse carinha aqui, epsilon mini D mi, eu vou chamar isso aqui de D dual, que vai ser o D dual, e chamar essa combinação aqui, ó, epsilon mini D mi, isso aqui é o dual, né? Em duas dimensões. Então vai ficar um dual mi. E aí, claro, esse índice aqui é saturado, então eu posso colocar mi aqui, podemos colocar mi aqui.
Então a gente vai poder fatorar esse termo aqui, que a gente gosta de fazer, né? Para poder dizer que esse daí é o vetor, é um vetor da variedade, né, do espaço alvo, e aí a gente define que ela é derivada por variância. Então a gente vai ter o termo dmi, del de mj, aí aqui, esse termo aqui, né, a gente agrupa isso aqui, define aquilo que a gente chama de B, a gente chamava isso aqui de uma cidade de B, né? A gente chamava isso aqui de B, I, do J. Então agora vai ter esse DI aí do J nosso, ele vai ser essa combinação aqui. Ele vai ser o Cristóforo, L e J. DI mais o H, L e J. Eu poderia bota o fitio aqui, né? Vou botar aqui, isso aqui agora ele vai fazer para nós o papel do DI-LJ. Tá? Então, isso tudo aqui, então, a gente está vendo que esse termo aqui vai se juntando com esse, para formar esse campo, aquele campo de rede. A gente vê que esse campo aqui, na verdade, era um campo de Arquimedes, e isso tudo aqui atuando no DI e J igual a zero. Então, esse termo aqui está introduzindo, a gente poderia ainda fazer o seguinte, coisa. Se eu jogar eu poderia, inclusive, deixa eu pagar aqui um instantinho, deixa eu ver se a gente poderia agrupar. Se eu jogar o I para cá, esse termo fica do alto, e esse termo fica sendo alto. Eu posso juntar esse termo com esse termo aqui, né? Mas porém esse termo aqui vai aparecer como dual e esse aqui vai aparecer sem o dual. Então vamos deixar assim mesmo, vai ficar o dual aqui, então vamos deixar assim mesmo. Então essa equação, então isso aqui está me mostrando que o papel daquele termo tensor antissimétrico é introduzir essa modificação. A gente ganha esse novo campo de rede, onde esse cara aqui tem um caráter de conexão e esse objeto aqui é um verdadeiro tensor da variedade alfa. E esse termo aqui não, esse termo aqui é o que é a conexão. Então isso aqui vai me dar esse objeto, mas o caráter de conexão dele está todo aqui. Então esse termo aqui não. Tá bom? Fica a equação assim. No caso que a gente está considerando, a gente não está em duas dimensões de espaço temporais. Então o nosso AMI basta ser antissimétrico. Se ele for constante, tudo bem, a gente pode deixar. Se esse cara aqui tiver divergência nula e esse cara aqui tiver divergência nula também, esses termos aqui não contribuem e a gente fica com uma ação mais tranquila para o modelo de cima. Mas, de qualquer maneira, mesmo que a gente considere a presença desses fundos aqui, então eu teria aqui esse tensor simétrico, vamos pensar assim, e aqui a gente poderia pensar, se a gente quer obter, podemos imaginar como esse tensor aqui é simétrico, a gente podia imaginar que esse S em I seria um F em I, mais, vamos chamar aqui de um H pequeno em I, simétrico. Digamos que a gente fizesse isso, né? Que aí a gente seleciona. Esse termo aqui é o termo Minkowskiano, é o termo normal, e aí aquilo que pode ser um desvio, né? Um fundo que quebra a simetria de Lorentz, a gente atribui a esse termo. Então a gente poderia imaginar que a posteriori. Vamos pensar dessa forma. Esse termo é colocado assim. Então nós colocamos aqui o próprio eta mini. Então aqui vai dar aquele termo lá, vai dar o termo de escala meridiano. E aí vai aparecer um termo, que é esse H mini, aqui, vai fazer a violação de simetria de Lorentz. A mesma coisa aqui, esse S mini aqui vai dar. Então a gente vai ganhar essa questão. Então, fechando então em D dimensões, vamos agora voltar para D dimensões. Voltando para D
lei de dimensões, podia fazer o seguinte, colocar eta mini, aquele termo lá, então vai ficar para nós. Então vamos fazer essa substituição. Isso que vai dar para nós, dmi. A primeira equação Vai dar a primeira equação que nós temos, dmi não é? Mais aquele termo lá, mais o gama t, isso mais o gama 0, L i j, dmi tá certo, né? Então esse termo aqui, ele dá conta daquilo que a gente já tinha, tá certo? Aí vai aparecer agora o termo novo, com esse H atuando aqui, com esse H atuando. Tá, vai fazer esse termo agora em H. Então, para nós, se a gente quiser considerar algum tipo de violação desse método de Lorentz, a gente está quebrando esse S, né? Jogando a variação quebra de Lorentz no H, deixando essa primeira parte do seu termo normal, né? Então, aqui a gente vai ter o H, isso aqui é simétrico, então se forma essa combinação simétrica aqui, dmi, tá certo? É a mesma coisa vai aparecer. Mi, zero é i j. E aí a gente tem os termos com menos mi. A gente pode tirar a parte daqui. O outro termo, então, o eta mínimo só fica derivado do H mesmo, né?